A paz do Senhor a todos vocês. Neste momento estamos aqui, né, agradecendo a vocês pelo like, pelo o compartilhamento e pela inscrição, né? Bom, a pergunta que não quer calar é o seguinte: vai haver o fim do mundo dia 23? Vai haver um arrebatamento dia 23? Vai haver algum sinal dia 23? Quero dizer, o Apocalipse, na verdade, condiz com que a ciência, com que os astrólogos, com que os estudantes da astrologia têm dito. Também tem alguma coisa a ver com os pastores que, na verdade, pensam em outra forma? Eu penso diferente. E, como eu penso diferente, eu quero dizer que eu não sou bacharel em teologia, não sou mestrado, não tenho anel de grau no dedo, de formatura. Simplesmente sou uma pessoa simples, que ensino simples também a ser simples. Como você já sabe de praxe, este canal aqui não é um canal para os profanos, né? E nem para os caídos, mas sim para os santos, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas esta mensagem aqui, este vídeo aqui, é direcionado a todos o ser humano do planeta Terra. Vamos lá, então, para a polêmica que não quer calar sobre o Apocalipse, que se diz que vai acontecer dia 23 e que, na verdade, vai acabar com a Terra, ou vai ser o Apocalipse. Vamos ver aqui. Assim diz o Senhor Deus: estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Ezequiel 29, versículo 3, parte A. O capítulo 12 do Apocalipse descortina a história por trás, né, da história. Então, João, quem é João? João foi o que escreveu o Apocalipse. Quem é o autor do Apocalipse de São João? O próprio Jesus. Ele que é o autor, ele que apareceu a João e revelou tudo isso. Se o próprio Jesus, né, ele que apareceu e revelou isso aí, não há verdadeiramente nenhum cisco que queira, né, escapar do que vai acontecer. O que vai acontecer, vai acontecer. Mas nós vamos tocando no assunto, vamos lá. João conta que viu-se um grande sinal no céu, né? Uma mulher vestida de sol, né? Jesus ali mostrando, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No capítulo 1 e 2, no versículo 1 e 2, né? Esta mulher, ela não era Maria, né? Como, pastor? Não era Maria, como insistem os teólogos católicos em dizer que não era Maria. Então, os teólogos católicos dizem que não é Maria, né? Trata-se de um povo de Deus. Ela trata-se de um povo de Deus, o verdadeiro Israel, formado por aqueles que viviam a expectativa do nascimento do Messias prometido por Deus. Desde Sete, passado por Abraão, até Simeão e Ana. Simeão e Ana, no Novo Testamento. E tantos outros que ensinavam pela chegada do libertador. Simeão, por exemplo, foi o homem a quem Deus revelou que não morreria sem que visse o Cristo do Senhor, né? O Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 26, parte B. Quando José e Maria trouxeram o recém-nascido para apresentar no templo, Simeão o tomou nos braços e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu povo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Versículo 29, 32. Após, ou seja, capítulo, né? Capítulo 29, 32. Né? Ou seja, versículo 29, 32. Após estas palavras, Simeão dirigiu-se a Maria e declarou: esta criança é posta por queda e elevação de muito em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Versículo 34.
foi daquela linhagem justa que veio o Filho de Deus. Então, nós estamos aqui desmascarando, tirando as máscaras dos mentirosos que estão aí aterrorizando e pregando, distorcendo uma verdade distorcida. Não tem nada a ver esse Apocalipse 12, capítulo 12, né, com verdadeiramente o que eles estão falando sobre astrologia, linhagem, blá, 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 blá. Então, veja só que eu vou continuar ainda lendo um pouco mais do que eu preparei aqui para vocês e vou narrar um pouquinho. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo? Vai, mas é de bom alcance, porque o mundo está alarmado, o mundo está no terror do tenebrosos, o mundo está a ponto de explodir. Alguns chegam, me falam no zap que está com medo, que vai acontecer, outros estão fazendo isso e aquilo outro. Nós vamos dizer direitinho o que eu penso dentro da palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas a gente busca na sabedoria. Então estou aqui para fazer, em nome de Jesus, que você se acalme. E se você verdadeiramente está na presença de Deus, você não vai entrar em desespero, porque aqueles que esperam no Senhor, né, alcançam misericórdia. Não há dúvida de que o dragão é ninguém menos que o próprio diabo. Então nós já sabemos que aquele dragão que a Bíblia fala lá em Apocalipse 12 é o próprio diabo. E ninguém menos que o próprio diabo, né? Suas 7 cabeças e seus 10 chifres podem apontar para os agentes humanos de que ele se vale para executar seus intentos, né? Os cristãos primitivos estavam cientes de que a sua luta não era contra as autoridades humanas. É óbvio que não, como diz a Bíblia, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas. Os cristãos primitivos estavam cientes de que sua luta não era contra as autoridades, né, humanas, mas contra os poderes malignos por trás delas, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Assim como Moisés e Arão sabiam que a sua luta não era contra Faraó, mas contra os deuses egípcios. O que eram os deuses egípcios? Né? As imagens, os deuses que eles adoravam, né? A ciência do Egito, da época, né? Que cometia muita idolatria, muito pecado, e tentava enganar as pessoas, né? Então eles se invocavam os demônios através daquelas imagens egípcias todas, né? Ao tomar conhecimento do livramento de que Deus havia dado a Israel, removendo do Egito, Jetro, o sogro de Moisés, declarou: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Veja que o próprio sogro de Moisés, ele era idólatra, né? O próprio sogro de Moisés era idólatra, e aí vocês veem que ele reconheceu quando Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do meio do Egito, né? Como nós sabemos que na história da teologia estudada, havia mais de 2 milhões de pessoas, não só israelitas, mas sim estrangeiros também, a qual o Senhor tirou. E esses estrangeiros são quem? Justamente nada mais do que nós, os gentis. Então veja, né, que está escrito lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 10, versículo 10 e 11, como Jetro ali glorificava ao Deus Todo-Poderoso. Cada praga enviada por Deus atingia em cheio a jurisdição de alguma divindade egípcia, né? Expondo-a publicamente ao desprezo. Vale dizer que uma das principais divindades egípcias era Seti-Tifon, né? Um enorme dragão vermelho, cuja imagem adornava a coroa de Faraó. Então veja bem que a Bíblia fala no Apocalipse sobre um dragão vermelho, fala em Apocalipse sobre o dragão, e nós vemos aqui que essa imagem era representada, Satanás já se representava lá, né, como a imagem de um dragão vermelho. E Satanás, juntamente com os anjos que acompanharam em sua rebelião, que no caso nós sabemos que é uma terça parte do céu, né, que ele arrastou, valia-se, né, da lei para escravizar o povo de Deus e do Império Romano para perseguir a igreja. O maior intento,
dele era impedir que as promessas de Deus se cumprissem. Ele sabia que a qualquer momento viria ao mundo a semente da mulher para destroná-lo e destruir o seu império das trevas. Quem é a semente da mulher? Jesus. Jesus é a semente da mulher, que estava aí nesse Apocalipse, capítulo 12. O próprio Jesus falando de si mesmo para João, né? Então veja que não tem vínculo nenhuma, não tem nenhuma intromissão, né, com estudos teólogos de geologia, de numerologia, de ciência, né? Então, dessas pessoas tudo que estuda astrologia, esses trem tudo, então não tem nada a ver. Quer dizer, na verdade, né, a ciência, essas astrologias e tudo mais, eles estudam contra a Bíblia. Agora, como eles não têm como rasgar a Bíblia e não e esconder a verdade de nós, eles têm que engolir, mas eles têm que distorcer a palavra, porque a missão do diabo é matar, roubar e destruir e fazer da palavra distorcida a bel prazer dele. E nós vamos mais aí. Vamos lá então? Então, o maior intento dele era impedir que a promessa de Deus se cumprisse. E ele sabia que a qualquer momento viria ao mundo a semente da mulher para destroná-lo e destruir o seu império das trevas. Todas as tentativas do diabo para inviabilizar o plano de Deus fracassaram. Né? Por que fracassaram? Porque, na verdade, ele de qualquer maneira ele tentou. Esse dragão vermelho, de qualquer maneira, tentou atacar, matar José, matar Maria. Quer dizer, na verdade, ele queria matar, né, a criança, mas ele queria atropelar tudo. A razão dele era perseguir, né, para matar Jesus, para não deixar Jesus nascer, porque saberia Satanás que o Senhor Jesus viria para chegar e pôr fim no reinado dele, né, na alegria passageira dele, que ele destruiu lá o homem lá no Jardim do Éden, e achou que ia ficar soberanamente aqui na terra comandando. Ele achou assim, não vou ficar no céu, porque o Todo-Poderoso está lá, mas eu fico soberanamente na terra. É aonde, na verdade, eles se lascou, né? O diabo se lascou ao meio. Então veja que todas as tentativas do diabo para viabilizar o plano de Deus fracassaram. No versículo 5, somos informados que a mulher deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Compare com Atos capítulo 5, versículo 31, né? Capítulo 7, versículo 55 e 56. Compare também com Romanos capítulo 8, versículo 34, Efésios capítulo 1, versículo 20 e Colossenses capítulo 3, versículo 1. Então, é só você ver, né, que essa mulher que a mulher que a Bíblia considera a mulher, né, a igreja e a Israel, né, no caso, a Israel é considerado, né, a mulher, né? Então veja bem que o Salvador que iria nascer é Jesus. Então não tem nada a ver com o que esses apocalípticos estão aí formando uma catástrofe ou isto, aquilo, outro. Vamos lá. Até aqui, nenhum problema de interpretação, né? Tudo parece muito claro. A mulher é o verdadeiro Israel, formado pela linhagem santa que trouxe Jesus ao mundo. O dragão é o diabo, que isso nós já sabemos, né? O filho, o varão, é o próprio Cristo, que escapa da perseguição de Herodes e que depois de vencer a morte é assunto ao céu, onde está assentado à destra do Pai. A partir daqui é que a coisa parece complicar. Então vem cá. Então veja bem que Faraó, Herodes, né? Herodes, o diabo entrou, usou o coração de Herodes para tentar trapacear, tentar enganar, para ver se conseguia achar Jesus. Como ele não sabia, ele mandou os magos para ver o nascimento de Cristo, né? E vir informar a ele o caminho que Cristo estava, porque Jesus, na verdade, não foi recebido às casas das pessoas, né? Então nasceu na manjedoura junto com os animais, porque animais dão crédito para o Pai, né? Para o Filho e o Espírito Santo. E o ser humano, muitas das vezes, eles lançam Jesus na lata de lixo. Então veja bem que Jesus não tinha nem onde nascer. A mãe de Jesus não tinha. E além do mais, Herodes mandou
os magos seguindo a estrela, conseguiram encontrar verdadeiramente, né, Maria e José. E ali, ao ver ali a criança, depois de nascido, na manjedoura, os magos, então, que deveria voltar para Herodes para informar o caminho e dizer, e Herodes queria enganar também os magos dizendo que ia adorar a Jesus, então o Espírito Santo de Deus não deixou que os magos voltassem, e os magos foram para outro caminho e não conseguiram de maneira nenhuma, Herodes não conseguiu encontrar Jesus. Por não encontrar Jesus, por não saber quem é Jesus, por ele mentir que queria lá levar presentes e adorá-los, né? Então ele deu ordem, né, para os soldados matarem todas as crianças abaixo de 2 anos, porque era esse período que ele sabia que Jesus tinha de idade, até os 2 anos. Então ele falou assim, já mata de 2 anos para baixo. Por isso que Jesus, ele ama as criancinhas, por isso que a Bíblia diz que as crianças são o reino do céu. Porque as crianças, por causa das crianças, né, por causa dele, as crianças foram mortas também, né? Então vamos lá. Como no verso capítulo 6, né, lemos que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. O que significa isso? Agora vamos descomplicar tudo isso, né? Quando os hebreus deixaram o Egito, para onde eles se dirigiram? Por exemplo, quando os hebreus lá deixaram os egípcios, para onde que eles se dirigiram, né? Não foi para o deserto? Então, quer dizer, Israel era mulher, certo? Quando os hebreus deixaram o Egito, eles dirigiram para onde? Para o deserto. E quem era o dragão daquela época? Faraó. E o que Faraó fez? Saiu para matar o povo de Israel. Não é verdade? Como saiu para matar o povo de Israel, então o Faraó era o dragão vermelho, Israel representava a mulher. Então, não é de agora que Satanás procurava destruir a igreja. Era desde quando, na verdade, se silenciou Deus por 400 anos para não falar com Israel. Mas vamos lá. Continuando aqui, para que a gente possa bem refletir e parar de viralizar, não, esse terror que não existe dentro da Bíblia. Não adianta o diabo pregar uma coisa para as pessoas que já passou, né? Nós estamos esperando o que não passou. Nós estamos esperando o que não passou. O que não passou, que vai ser o Apocalipse, né? Não o que passou. O que passou, nós nem vivos não era, né? Então, veja bem, então, o que significa isso? Quando o hebreu deixaram o Egito, para onde eles se dirigiram? Para o deserto. E foi no deserto que Deus ensinou-lhe a mulher, ensinou-lhe a maior de todas as lições, a dependência total de Deus. Foi ali que Deus de dia os guiou com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber abundantemente, como de grandes abismos, né? Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas com rios. Fez chover sobre eles o maná para comerem, e lhe deu cereal do céu. Cada um comeu o pão dos anjos, mandou-lhes comida com abundância, fez soprar suas forças, né? Fez chover sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Salmo, capítulo 78, versículo 14, 16, né? 24 e 27. Agora, era a vez da igreja cristã enfrentar o seu deserto. Agora, era a vez da igreja cristã. Qual é a igreja cristã? Nós. Nós somos a igreja cristã. Deixa eu ver só um minutinho. Nós somos a igreja cristã, certo? Então, agora é a vez da igreja cristã enfrentar seu deserto e aprender a depender unicamente, exclusivamente, daquele que prometeu dar-lhes do maná escondido. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Jesus disse aos judeus de sua época: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desceu do céu, do qual se o homem comer, não morre.
Assim como o Pai que vive em mim, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas está, quem comer este pão viverá para sempre, né? João capítulo 6, versículo 49 ao 50, capítulo 57, versículo 57 e 58, né? Então Paulo diz que a rocha de onde jorrava água para saciar a sede dos hebreus no deserto era uma figura do próprio Cristo, era mesmo, né? 1 Coríntios 10, 4, né? Os 1260 dias representam apenas um tempo indefinido. Então veja aqui que Jesus, ele diz, os seus pais comeram do maná do deserto e morreram, né? Porque morreram, eles pediram comida física, mas não entregaram a sua vida espiritual para Cristo. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então Jesus disse, né, aquele que se alimentar dele, né, viveria eternamente, né? Então viveria. E nós podemos ver que a rocha já existia, essa rocha, né, ela representava, porque a rocha é Jesus. E é por isso que Moisés, ele não entrou de maneira nenhuma, de maneira alguma, né, em carne pecaminosa, na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus e feriu a rocha, como Deus mandou só ele falar com a rocha, e ele feriu. Então, o pecado de Moisés fez com que verdadeiramente, né, ele não entrasse em carne ali como ele saiu do Egito. Vemos aí que aquela geração todinha que saiu lá do Egito, morreram tudo no deserto, né? Só entrou os filhos daqueles, né, com a idade de 20 anos abaixo, e Josué e Caleb foi o único que entraram daqueles que saíram lá da terra do Egito. Então veja só que nós vemos aqui agora, né, sobre aquela guerra, que o dragão está correndo atrás da mulher, lembra? Então vamos lá. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, né? Quero aqui observar, irmão, dizer para vocês, muitas pessoas têm multiplicado o poder do diabo além do que Deus permitiu, né? Muitas pessoas têm multiplicado os diabos, né? Não tem diabo um só, é diabo dois. Então, quer dizer, diabo três. Então, tem diabo, Satanás, tem Lucifer. Então, eles classificam que esses três personagens, né, são diferentes, né? Que um é mais forte do que o outro. Não. Esses três personagens é o mesmo. Diabo é o mesmo. Lúcifer é o mesmo, Satanás é o mesmo. Quer dizer, ele tem vários outros nomes, né? Então, só tem um acusador. A palavra diabo significa acusador. Então, só tem um acusador que, com seus demônios, ajuda ele no tribunal a acusar os santos de Deus. Então, veja bem, né, que muitos falam assim, que o diabo está preso no inferno, que Lucifer está preso no inferno. Meu irmão, essas pessoas, elas não entendem nem porque... Eu vou ficar calado aqui, porque senão eu vou falar coisa que... Na verdade, você vai falar, não, pastor. Então, eu vou dizer uma coisa: se eles entendessem de Bíblia, né, eles pelo menos ganhavam a própria alma deles, a própria vida, nem a própria vida deles estão ganhadas. Porque, na verdade, né, se Satanás estava preso, se Lucifer, o diabo, está preso lá no inferno, quem foi lá no Jardim do Éden tentar Adão e Eva? Quem foi lá no deserto a tentar Jesus Cristo de Nazaré? Né? Quem foi? Então foi o diabo, é o mesmo, eles são a mesma personalidade. Bom, muito bem, finalmente a serpente de Moisés engole a serpente dos magos egípcios. Os principados e potestades foram despojados. E quando se deu esta batalha cósmica? Né? Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, era imolado na cruz do Calvário. Né? Então houve uma guerra. Né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, né, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então veja, por que Moisés levantou a serpente, né, no mastro, a serpente de bronze no deserto? Por quê? Porque na verdade a serpente ali, naquele momento, estava representando Jesus. Mas pastor, mas a Bíblia diz que a serpente é o diabo, meu querido. Deixa eu te dizer,
A Bíblia diz que todos aqueles que morriam em cruz eram malditos, e a serpente foi amaldiçoada, lembra? Então, a serpente, Deus amaldiçoou ela porque ela enganou a Eva. Então, veja bem que Jesus se tornou-se maldito, como está escrito em Isaías 53, que Jesus se tornou-se maldito para que nós fôssemos benditos, porque nós já estávamos amaldiçoados, nós éramos a maldição. Quando Deus amaldiçoou, ele amaldiçoou a serpente, ele amaldiçoou a mulher, né? Nesse caso, ele amaldiçoou o homem por causa do pecado. Então, de onde que deveria vir, né, o resgate do homem? Né, do sangue do Cordeiro, do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesse caso aí, acontece que, né, Deus enviou Jesus para que viesse nos lavar, nos remir, né, com o sangue precioso dele. Então, quando Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, né? Levantou por quê? Porque as pessoas que se rebelavam contra Deus, o pecado era grande demais. Então, neste caso, as pessoas, quando eram mordidas de serpente, elas morriam, né? Elas morriam. E não tinha outra forma de salvar elas. Então, aquelas pessoas, né, que estavam ali envenenadas pela serpente, daquela serpente, que houve serpentes no deserto e picou aquelas pessoas, então as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, né? Olhava lá naquele mastro, e aí as pessoas que estavam enfermas, doentes, envenenadas pelo pecado, pelo veneno da serpente do deserto, eles olhavam para essa serpente, que essa serpente era representada a Jesus, porque Jesus foi representado lá na cruz, aquele mastro lá era a cruz, né? E muitos estudiosos falam que Jesus não estava na cruz, foi no mastro, né? Bom, eu não entro nesse detalhe agora aí, mas vamos lá. Então, veja bem, então as pessoas que eram picadas pela serpente olhavam para aquela serpente de bronze, que aquela serpente na época representava Jesus no futuro, na cruz, e aí o que acontece? As pessoas ficavam curadas. Da mesma forma, né, quando Jesus foi levantado na cruz, todos nós que olhamos para Jesus, nós também ficamos curados, tanto das moléstias espirituais e das físicas. Então veja bem que a serpente de bronze, né, foi erigida por Moisés e representava a cruz de Cristo, através da qual a velha serpente seria definitivamente derrotada. Ao desfazer em sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, Jesus estava diferindo o golpe mortal nas hortas satânicas, né? Pois a partir de então, Satanás já não teria base alguma sobre a qual acusar-nos diante do tribunal de Deus. Paulo nos informa que Jesus, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-no do meio de nós, cravando-o numa cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, e o expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Então veja aí que, né, os principados, todo o reinado de Satanás, perdeu a batalha quando Jesus ali inspirou na cruz, né, e ressuscitou ali. Se Satanás foi expulso do céu, o que é que ele fazia lá então? Né? Se Satanás, o que o mantinha na corte celestial, qual era a sua função ali? Ele era nosso acusador. Né? Então o diabo, na verdade, ainda ele vai até o céu. Ele ainda vai até o céu, ele tem um perímetro onde ele vai até o céu para acusar os cristãos, principalmente aqueles que se diz cristão, né? Então, como que ele vai ao céu? Porque a Bíblia nos mostra lá em Jó que ele vinha, né, entre os filhos de Deus, né? E ali Deus chamou a atenção dele, viste meu servo, né, homem fiel, justo, temente, reto, íntegro a mim, né? Então, o que o Satanás estava fazendo no meio dos filhos de Deus? Passeando e rodeando pela terra. Então, voltando a dizer, ele era o nosso acusador, né? A obra feita por Cristo na cruz fez com que ele perdesse seu emprego, porém, ele não estava disposto a sair possivelmente de lá. Foi necessário uma verdadeira guerra espiritual envolvendo as milícias angelicais e os próprios santos. Por isso, Paulo fala que a luta travada pelos crentes primitivos não era contra a carne ou sangue, e sim contra os principados, né? E contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldades, né,
da maldade nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. A igreja estava no meio de um campo de batalha espiritual. Seu papel era resistir à investida das hóstias do diabo, né? Em Apocalipse, somos informados de que a igreja o venceu e que os anjos comandados por Miguel o expulsaram do céu, né? Tendo em vista esta grandiosa vitória, uma grande voz brada, né? Olha só, brada assim: agora é chegada a salvação e a força do reino do céu, do reino de. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, né? Não amaram as suas vidas até a morte, né? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vos que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 10, 12. Né? Então aí nós vemos, quem supõe que Satanás ainda não acusa diante de Deus, ignora a famosa pergunta de Paulo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8, 33, parte A. E mais, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo. Versículo 37, né? Isso parece ecoar o que misteriosa voz bradou em Apocalipse. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro. Somos novamente remetidos ao êxodo dos hebreus, né? Pois é ali que vamos entender melhor a questão do sangue do Cordeiro. Antes de enviar a última praga sobre o Egito, Deus ordenou a Moisés que orientasse os filhos de Israel para que cada chefe de família imolasse um cordeiro e expangisse o sangue nos umbrais das portas de suas casas. Naquela noite, diz o Senhor, passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo sangue, passarei por cima de vós, e não havereis entre vós praga destruidora. Quando eu feri a terra do Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 12 ao 13. Né? Então, irmãos, eu não quero muito prolongar, né? Mas eu só queria aqui dizer aqui para vocês que o dragão, né, que se viu lançado na terra aí, que perseguiu a mulher, que dera à luz o filho, o varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente, né? Então, veja bem, não devemos, versículo 13, 14 aqui não devemos entender a mulher, né, como sendo os judeus ou como todo, mas aqueles que deram origem à igreja neotestamentária. Trata-se, portanto, dos remanescentes de Israel. A igreja de Cristo deu sequência à santa estirpe na terra. A figura da águia fala do poder renovador com o qual Deus capacitaria o seu povo. Salmo 103, versículo 5, Isaías 40, versículo 3. 31, aliás. Também aponta para o fato de que fora a provisão do Senhor que os tiraras do Egito espiritual, e não as suas próprias forças. Foi o próprio Deus que falou a Israel do Egito, né? Que falou a Israel: viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim? Êxodo capítulo 19, versículo 4. E quanto a esta fora da vista da serpente, quando o faraó e seus poderosos exércitos marchavam em direção aos filhos de Israel para recapturá-los, a coluna de fogo se tornou densa e escura e pôs-se entre os hebreus e os seus perseguidores. Para o povo de Deus, e a nuvem clareava o caminho, enquanto que para os egípcios era total escuridade. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Né? Êxodo capítulo 14, versículo 20. Ainda que estivesse próximos um dos outros, os hebreus eram guardados fora da vista de Faraó. Então, esta é a razão, irmão. Né? O alvo da serpente aí é a mulher. Né? A água aqui representa uma implacável perseguição inusitadamente. A terra engole o rio que o dragão lança da sua boca. Né? Na simbologia de Apocalipse, a terra sempre aponta para Israel, enquanto que o mar aponta para os povos gentílicos.
né, para os povos gentílicos que somos nós. Quando Nero começou a perseguir os cristãos, logo teve sua atenção voltada para as constantes revoltas do povo judeu. Depois de 66 depois de Cristo, né? Isso deu à igreja a oportunidade de ser temporariamente aliviada das implacáveis perseguições de Roma imperial. Porém, aquele livramento era temporário. Esses capítulos terminam dizendo que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos que aguardavam os mandamentos e Deus, né? E os testemunhos, e manter-se também os testemunhos de Jesus Cristo. E o dragão parou sobre a areia do mar, né? Versículo 17, 18 também. Agora Roma percebeu que a igreja não era meramente uma seita judaica, mas que estava alcançando pessoas de todas as nações. Era, portanto, uma ameaça ao domínio romano, uma vez que declarava sua fidelidade a um outro imperador, que o nome dele chama-se Jesus de Nazaré. Então, para a gente aqui não ficar muito esticado, que já virou aí um vídeo muito grande, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, preste bem atenção. Essa história do Apocalipse, essa história dos 23 de setembro, não tem nada a ver, certo? Esse 23 de setembro, esse Apocalipse capítulo 12, que fala sobre a mulher vestida de sol, né, e tudo mais, o dragão vermelho, não tem nada a ver. Isso aí está contando uma história, né, algo que já passou, já foi vivido há mais de 2.000 anos, há 2.000 anos atrás, um pouco mais. Então veja bem que o diabo, ele é sempre enganador. O que ele quer? Ele quer sempre pegar e distorcer a palavra de Deus. Ele quer infligir a noiva de Cristo. Ele quer amedrontar. Ele quer fazer a noiva de Cristo perder o arrebatamento. Então veja bem que diante disso tudo, não tem nada a ver com alinhamento de terra, com um negócio de cósmico, né? Não tem nada a ver com astrologia, né? Então, vocês perguntam, então e esse negócio de 23 de setembro? Claro, não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Agora, claro que é óbvio que vai acontecer todos os apocalipses, está acontecendo e vai piorar a situação, mas é óbvio também que não tem só a mão de Deus nesse apocalipse. Deus também permitiu com que Satanás enganasse, né, fizesse sinais de mentiras. Por exemplo, se você for e acessar aí um tal dos vídeos Raap, né? Raap aí, esses americanos, esses países de última geração, eles que provocam maior parte desses furacões, são eles. Entre aí no YouTube, procure aí sobre o projeto Raap, né, que vocês vão ver, né, que eles podem produzir furacões de arrancar e de exterminar a cidade. Eles podem mexer com o tempo, eles mexem com o tempo, né? Umas coisas que manda para lá e revolta o tempo, não sei, mas eu já vi, já assisti esses vídeos aí, tem tudo a ver. Então, é muito fácil eles enganarem a gente, tentar enganar a gente, né? Enganar você, que na verdade está morto, né? Que não conhece, não tem vida espiritual, mas que está sendo alertado por quem, na verdade, tem vida espiritual. Então, nós temos vida espiritual e eu estou te mostrando aí que dia 23 agora não acontecerá nada divinamente falando, tá? Nada divinamente falando. Posso acreditar que vai acontecer alguma coisa? Vai, porque esses Simpsons aí, os filmes, né, tem tudo marcado essa data. Se você pegar e ver esses trailerzinhos aí no YouTube, você vai ver que o próprio Simpsons fala do arrebatamento, né? E aí um grande escândalo, né, que até o tal do Simpsons, que ele começa a falar do arrebatamento, ele está mostrando que vai haver um sinal falso. As pessoas... Veja um desenho do Simpsons aí, que ele chega e fica alertando, vai haver o arrebatamento, É isso que ele está fazendo. Primeiro, né, os senhores dessas trevas, senhores deste mundo, eles primeiro eles criam o problema, depois eles vêm, divulgam o problema, depois eles vêm e solucionam o problema. Então, o que acontece? Então, eles criaram o problema. Aí nós estamos aqui, divulgando o problema por causa que eles que trouxeram para nós divulgar. Inocentemente, nós temos que divulgar e dizer para você que não é verdadeiramente o que eles estão fazendo. Então eles divulgam na internet, divulgam lá, ele usa um e outro, e a gente que está aqui ensinando, né, aos milhares de pessoas, nós vamos pegar esses problemas que eles criaram e também automaticamente, né, vamos divulgar um problema que na verdade, para quem não tem conhecimento, vai divulgar um problema errado. Então, como eu tenho conhecimento, eu estou divulgando o problema, né? Então veja bem que não vai acontecer
nada aos nossos olhos, divinamente falando, não vai acontecer nada. Acredito que nós não vamos ver nada nesse dia. E se ver, e se houver, são armação arquitetônica aí, ó, são arquitetos, né? Agora eu falei, né? Tectônica, né? Então veja bem, o problema é quando as pessoas me corrigiam lá, porque falou arquitetônica, seu analfabeto, vai aprender a ler o português. Eu coloquei lá assim eu falei, tudo bem, arquitetônica, tá certo, né? Que na verdade é tectônica, né? Aí eu coloquei, mas lá no vídeo meu lá sobre o furacão, tem escrito assim, ó, será mesmo? Então eu sou analfabeto em falar o português e essas pessoas são analfabetas em ler o português, porque eles não sabem nem o que é um ponto de interrogação. Então veja bem, que então esse Simpson ele fala, e tem um desenho aí, os irmãos passaram, ele tem uns vídeos aí falando que ele mostra que são boas datas e que vai acontecer o arrebatamento. Aí ele vai distribuir para o mundo inteiro que vai acontecer o arrebatamento. Aí as pessoas não quis acreditar, começou a preparar. Aí na hora que deu aquela hora lá, porque ele pôs data, é esse 23 de setembro, não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, não, se alarme tudo para dizer que não vai acontecer o arrebatamento, não aconteceu nada, é um engano mesmo, é um engano. Mas aí é que você tem que estar atento. Pode ser que no dia futuro aconteça. Pode ser que no dia antes aconteça. Que eu espero Jesus agora, eu espero o arrebatamento agora, certo? Então, veja que lá, né, aquele simples lá, ele chegou e todo mundo acreditou nele, que ia acontecer o arrebatamento, e todo mundo acreditou e foram tudo esperar o arrebatamento. E no final da história, passou-se as horas, 4 horas, 3h50 da manhã foi passando, ninguém foi arrebatado. Aí todo mundo começou a xingar ele, malhar ele, falar que ele era um falso profeta. É isso mesmo que o diabo quer que gera. Né? Que nós estamos aqui e que nós mesmos percamos o arrebatamento e divulgamos as mentiras deles. Né? Então nós não vamos divulgar a mentira deles. Né? Então, vamos divulgar a Bíblia. Então, aí aquele simples vai lá e volta para o lugar de espera, né? Onde todo mundo estava ali e todo mundo dispersou, ele voltou para o lugar, depois de humilhado, e ficou lá. E de repente, deu a hora e ele foi arrebatado. E o problema de tudo, que o diabo ainda é escrachado, ainda põe o bicho pelado lá, o simples, para entrar no céu. Então, veja que é um raciocínio que eles têm, que nós devemos verdadeiramente raciocinar. Espera aí, eles estão programando um falso arrebatamento. Se você ficar muito ligado no falso arrebatamento, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você olha para o céu, vai aparecer um Jesus romano para você. Um Jesus cabeludo, um Jesus cavanhaque, né? Um Jesus, na verdade, romano. E você vai pegar e vai ver que ninguém vai sumir. Aí ninguém vai sumir. Pode ser que vai aparecer, porque esses sinais aí de mentira tá aparecendo. Tá misturando coisa divina com estratégia diabólica. Que Deus permite, porque é um apocalipse. Então, tem que haver essas partes aí para que possa escolher, Deus retirar os escolhidos do meio dos chamados. Então, voltando a dizer, eu tive uma visão que aconteceu um arrebatamento, né, que apareceu no céu, e eu vi assim uns ônibus tecnológicos e uns aviões caindo, e o povo pegava todo mundo com o celular, chegava assim, levantava suas mãos e ficava mostrando aquele telão lá no céu, e eles falavam que era um arrebatamento. Só que na visão, eu alertava aquela multidão e dizia para eles, não acrediteis, não acreditais. Eu falava assim, não acreditais, isso não é um arrebatamento. Isso aí é um falso arrebatamento que é do projeto Blue Beam, né? Blue Beam. Isso aí é um falso arrebatamento. Então, eu acredito que vai acontecer aí um falso arrebatamento, uns falsos sinais, e as pessoas, na hora que eles verem que descobriram que é um falso arrebatamento, é um falso sinais, o que aconteceu quando o Simpson lá, né, não teve honra, quando não aconteceu o arrebatamento, todo mundo jogou pedra nele, falou, e ele saiu, voltou para o mesmo lugar. E todo mundo continuou na sua mesma rotina. Aí ele voltou para o mesmo lugar e ficou esperando sozinho. Também isso ali é um sinal que poucos vão subir, irmão. O diabo sabe muito bem
O diabo está vendo todo o movimento, né, de Jesus lá no céu, ele está assistindo toda aquela festa dos anjos esperando a noiva de Cristo, então ele está verdadeiramente, ele está atido sobre isso. Então, falando nisso, dia 23, eu garanto para você que dia 23, arrebatamento para o céu, Jesus arrebatamento, dia 23 não. Talvez, pode vir dia 24, 25, pode vir dia 20, 21, 22, mas 23, esquece. Jesus não vem pela vontade do homem. Jesus vem pela vontade de Deus, né? E para os cristãos, verdadeiros cristãos que estão aqui, eles não estão esperando a vontade do homem. Eles estão esperando a vontade do Pai, a vontade de Cristo. Estamos pedindo para Jesus vir nos arrebatar. Então nós estamos aqui atidos na presença do Senhor. Para nós, o arrebatamento pode acontecer agora que nós estamos indo, daqui a 1 ano, 2 anos, quanto tempo? Então não haverá arrebatamento nenhum. Essa história dessa mulher com lua e tal já passou. Era quando Herodes perseguia a Jesus, a mãe de a José e Maria, para matar Jesus, né? E está bem explicado aí, espero que vocês não se apavorem. Dia 23, porque até o cristão que está preparado para subir não tem que se apavorar, né? Seja lá o que for. Pode sim acontecer alguma coisa dia 23? Pode sim, porque os senhores desse mundo, eles programam e acontece, né? E as pessoas pensam que isso é coisa divina, e a coisa divina vem depois, porque quando eu tive aquela visão que eu te falei, né, que ali era um falso arrebatamento, aí eu falei, ó, esse é o falso arrebatamento, mas projeto Blue Beam. Agora já o outro, né, o que vai vir agora é o verdadeiro. Continua, fica na expectativa. Eu até dizia para a multidão, fica tranquilo, não sai dos seus lugares, fica esperando, fica na esperança. E todo mundo continuava esperando ali. E as pessoas pegavam o celular e saíam filmando aqueles sinais que estava dando no céu. Então nós estamos vendo vários fenômenos acontecendo, e na verdade 70% desses fenômenos aí são provocados por eles, porque Deus permite, porque são os falsos sinais, que primeiro eles tentam nos enganar com sinais de mentira, né? Depois aí, se você é igual Elias na caverna, se você for Elias mesmo, você não vai ser consumido pelo fogo, não, você não vai ser destruído, não, você vai esperar a brisa chegar, e com certeza, porque os de Deus conhecem o que é de Deus, Deus conhece os dele e os dele conhecem a Deus. Então Elias sabia muito bem, né, para sair fora da caverna, ele sabia aonde Deus estava. Então o verdadeiro cristão, ele tem que saber quais são os sinais que verdadeiramente vai te sugar para cima, porque a vinda de Cristo, ou seja, a vinda não, a gente fala o arrebatamento, né, irmão? Porque não haverá a vinda de Cristo agora haverá o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo no final dos 7 anos. Então o arrebatamento virá, então só nós que vamos ser arrebatados é que veremos o Messias, só. Então vai ser o arrebatamento secreto, não é em secreto não, irmão, secreto. Se fosse um arrebatamento que não fosse secreto, você entendeu? Então é obviamente que na hora que Elias foi arrebatado na carruagem de fogo, né? Eliseu viu, aí vocês veriam as pessoas subir, mas não vai ver. Elas vão sumir, não abrir e piscar de olhos, né? Então elas vão desaparecer, nós vamos desaparecer, né? Vai ficar só as roupas, né? E depois aí, meu irmão, começa-se, aí instala-se no mundo o primeiro dia da grande tribulação, né? Aí o anticristo vai manifestar a terceira guerra, vai virar essa terra, vai virar uma de perna pro ar, né? Então, voltando a dizer, vamos ficar firme, né? Não assusteis com esses sinais que estão havendo e vamos ater somente na palavra de Deus, vamos dar a mão, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar. Você que está em pecado, está errado ainda, continua no adultério, na fornicação, na prostituição. Você que bebe, fuma, joga, procura agora a sua libertação numa igreja que tem homem de Deus, mulheres de Deus, né? Nessas igrejas garganta do diabo aí, que anda te amaldiçoando, roubando o que você tem, certo? E colocando mais demônio na sua vida, não. Tá? Então você procura, na verdade, uma igreja pentecostal de preferência, pentecostal. Não, essas igrejas de tão neopentecostal, igreja tradicional, que diz crer em São Marcos 16:15 e Lucas 10:19, sai fora, meu querido.
porque ali só alimenta a carne. Agora, onde alimenta o espírito, busque, porque quando Jesus retornar, meu amado, eu quero dizer para você, se você tem demônios, mais demônios vão entrar na tua vida. Porque sairá muitos demônios do inferno. E esses nunca tomaram um corpo físico. E quando eles entrarem nesse corpo físico, irmão, não é o nome de Jesus que vai tirar, não. Porque o nome de Jesus, Jesus vai retirar juntamente com o Espírito Santo e a noiva daqui. E aí, quem tem uma legião, que é uma legião de demônios, é 6.000 demônios, né? Então, quem tem uma, duas, três legiões, vai entrar demônio no corpo, que eu vou te falar uma coisa, que os olhinhos vai ficar branco. Então, o que eu quero te aconselhar em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, né? Mesmo que nós sabemos que não vai haver arrebatamento dia 23, não haverá. Jesus jamais, porque imagine bem, se Jesus vier pela data do homem, quantas pessoas já preparou, já largou tudo, fala assim, eu vou largar, quando chegar dia 22 eu vou largar tudo também, aí quando der o dia 23 eu vou virar o santo, eu vou para a igreja, eu vou jejuar, vou passar o dia inteiro na igreja. É muito fácil, né? É muito fácil, né? Não vai ter sofrimento nenhum. Então Jesus, aí 99% do mundo vai ser salvo, né? Não, mas Jesus não vem para os chamados, ele vem para os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que somos nós, que não andamos pecando, bebendo, prostituindo, que largamos o pecado, que somos martirizados, somos humilhados por esses abestados deles, né? De Satanás. Então Jesus vai buscar a gente que largamos o pecado para adorar a ele. Então, o que eu quero dizer para você, saia da fornicação, case se você é amigado, larga as suas vaidades, larga os brincos, os anéis, larga as pulseiras, larga a televisão, larga a prancha de cabelo, larga o salão de beleza, para de fazer sobrancelha, né? Para de vestir mini saia, roupa colada justa no corpo, as mulheres e os homens, para de colocar brincos, anéis, né? Para de ficar pintando as unhas, né? Para com isso tudo, porque Deus não agrada de templo artificial, ele agrada de templo que ele mesmo criou. Então, Jesus está arrebatando a noiva, anda com roupa decente, você homem, né, larga o futebol, né, larga jogo, larga bebida, mulherada, você vai se arrepender, você vai se lembrar. Embora você não vai ter esse vídeo mais no YouTube, porque o anticristo vai tirar, mas você vai chorar. Alguns vão baixar esse vídeo e vai se alimentar um pouco. Embora quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Na época que o Espírito Santo não vai estar aqui. Por que, pastor, não vai estar? Porque o Espírito Santo, certo? Ele vai ser tirado junto com a noiva. Está escrito, né? Por que o anticristo não se manifestou? Porque aquele que detém ainda está aqui. Quem que detém ali em 2 Tessalonicenses 2? Quem? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui por causa de quem? Por causa da noiva de Cristo, né? Por causa da noiva de Cristo, por causa de nós. É por isso que ele está aqui, mas ele vai ser retirado já já desta terra. Jesus está mostrando no mundo inteiro, Jesus está mostrando, arrebatando, mostrando visões, revelações, as catástrofes estão aí havendo, nós vemos aí esses furacões, isso tudo, claro que parte são coisa divina, parte são coisa maléfica pelos criadores, que eles estão criando tudo isso, e se você vê aí, eles têm trabalhado justamente para dominar o mundo, né? E eles vão dominar o mundo, sim, mas depois do arrebatamento. Então, não há de temer. Digo para você que não vai acontecer arrebatamento dia 23. Não vai acontecer o fim do mundo dia 23. O mundo não vai pegar fogo dia 23. Até porque, para essa terra pegar fogo, vai ser depois do juízo final. Está anos-luz aqui. Então, para nós encerrar as nossas explicações, que esse vídeo ficou um pouco bem grande, mas vale a pena você continuar assistindo, porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Jesus me colocou aqui. Se você tem sentido essas palavras no teu coração mudar a tua vida, você tem mudado da água para o vinho, você saiba que não é por causa das minhas palavras, porque eu não tenho palavra alguma. Eu dependo dessas palavras de vida eterna. E a vida eterna é Jesus, né? Eu até tenho falado aqui sobre o Marcelo Rezende, que morreu hoje, dia 16, né? Do 9 de 2017. Hoje, ontem, né? Que hoje é 17, agora é 16. É 16, e eu acredito
que ele, pelo mais que ele pecou, pelo mais que ele transgrediu a palavra de Deus, por ao menos ele acreditou na Bíblia e acreditou em Jesus, porque você não via nenhuma hora ele se curvar a deuses estranhos, né, a deuses estranhos, e você não via ele clamar outros deuses, né? Ele só clamava ao Deus com D maiúsculo. Então, tudo é possível que crê, e Jesus veio para os doentes, não para os sãos, né? Veja que aquele ladrão lá na cruz cometeu todos os tipos de atrocidades, e lá na cruz, naquele último suspiro, ele entregou a vida para Jesus e foi salvo. Então, é mais fácil esse tipo de pessoa entrar no reino de Deus do que aquele que fica lá 24 horas roubando, enganando as pessoas, fazendo campanha de apostasia, mentindo, safados. É um salafraia. Esses aí vão pagar diante de Deus. Então eu creio que o Marcelo, eu acredito que foi salvo sim. Se você não crê e não queria a salvação dele, é porque você nunca amou o seu próximo. E pelo mais, a Bíblia diz assim, ó, amai o teu inimigo, né? O inimigo não é o diabo. Aquela pessoa que é usada pelo inimigo para te destruir. Você tem que orar pelos que vos perseguem. É assim, é amando o nosso próximo. Agora, não vem me falar, pastor, mas você fala estúpido muitas das vezes? Falo. Jesus também entrou lá no templo, lá chicoteando. Se você é contra o meu Deus, eu sou contra você. Então, esta é a razão, né? Se você é contra o meu Deus, eu sou contra você, porque eu estou defendendo a santa palavra de onde eu vim e para onde eu vou morar. Então, esta é a razão. Não, moral da história, não vai acontecer arrebatamento dia 23. Então, para te dizer que não vai acontecer nada, você vai olhar para o céu, não vai acontecer nada. Agora, se acontecer um falso arrebatamento, aí você pode preparar que vem poucos dias na frente, ou no mesmo dia, ou no outro dia, pode vir, ou no mesmo dia, pode também vir o verdadeiro arrebatamento. Mas não há possibilidade de acontecer nada dia 23. Então, esses AGIs aí que ficam informando que vai acontecer o arrebatamento dia 23, não acredito não, tá bom? Então, não acredito não. Essa é a razão do que nós estamos aqui falando para você. Que Deus abençoe a cada um que está aqui me ouvindo, né? E não tem nada a ver essas explicações do que esses hereges estão fazendo aí. Eles estão alarmando as pessoas sem necessidade. E os sinais vão continuar. Agora, não pensa você que vai melhorar, não, que vai piorar. Vai piorar. E muito, não é pouco, não. Vai piorar e muito, né? Porque o apocalipse vai ter que acontecer. Não adianta você orar para parar, para amenizar, que não vai, não, só vai piorar. Então, tá aí, o número da besta já está entre nós aí, o filho das trevas já está entre nós. Quer dizer, só falta mesmo a noiva ser tirada para nós subirmos para a glória e o filho da besta manifestar. E para quem aí acredita na pós-tribulação, boa sorte. Espero que vocês vençam e que vocês não neguem a Jesus e não aceitem o 666, porque nós vamos estar na glória, comendo, bebendo, sentado, glorificando lá na mesa do rei. Esta é a razão, é o que eu tenho para falar e dizer para você, não há de assustar, não se assuste, porque Jesus, quando ele tem que vir mesmo, ele não avisa os ímpios, ele avisa os seus. E aí é ímpio colocando data. Eu não acredito nos ímpios. Eu não acredito nessa tecnologia, né, nessa astrologia desses trem, não. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, certo? Então não vai acontecer nada, não vai acontecer arrebatamento, não vai acontecer nada, né? Se acontecer, vai acontecer coisa do homem, não divina. Então nós vamos estar aqui na Terra ainda, dia 23, se nós chegarmos ao dia 23, Jesus não vier antes. Aí nós vamos estar aqui, porque dia 23 não vai acontecer nada. E eu gostaria muito de ter dia 23 aqui, né, uma condição de comprar um churrasco, né, e comemorar aqui, comer um churrasquinho com a família aqui, né, dia 23, certo? Porque, na verdade, não vai acontecer nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Acho que é só isso mesmo. Que Deus aí abençoe a cada um, né? Espero aí dizer para você que não tenha medo. Segue, jejue e ore. Espere Jesus agora. Tá bom? O resto é resto. Se acontecer o sinal de um falso arrebatamento, nós já sabemos que não é. Porque se aparecer alguma coisa nas nuvens dizendo que é Jesus, dizendo que a imagem tal aparecer, não se assusteis. Fique tranquilo.
Jesus não vai vir aos olhos vivos assim, não. No arrebatamento, não. Jesus não vai vir aos olhos vivos, não. Ele vai vir, sabe como? Nós vamos olhar, nós vamos ver que somos arrebatados, veremos. Mas o mundo que vai ficar, ou o mundo inteiro, não, só verá Jesus depois que haver o arrebatamento, no finalzinho dos 7 anos da grande tribulação. Aí todos os olhos verá, tanto dos homens quanto os demônios e os mortos que morreram, que estão no inferno. Eles verão a vinda do Filho do Todo-Poderoso. Esta é minha fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.